Como é bom estar com você aqui na nossa salinha para um bate-papo muito especial, para a gente fazer um mergulho interior e alçar para o equilíbrio. Sim, pois vamos falar de família, de relacionamento no Natal. Como será que é dentro da sua casa o encontro com a família no Natal? É uma família toda bonitinha, margarina, todo mundo harmônico, alegre, feliz, todo mundo se respeita? Pois é, então nós vamos falar sobre isso e buscar, claro, ter um Natal com Jesus, um Natal harmônico, um Natal família, um Natal de paz. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções, a sua história. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos. E, lógico, sempre tem alguma coisa que bate fundo, bate forte no nosso coração. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada especial, já conhecida sua aqui na nossa salinha, que é Tatiana Martins. Ela é psicóloga e vem como especialista para falar de Natal, sobre clima de Natal. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Sempre um prazer. Adoro estar aqui com você. Muito bom estar nessa salinha, né? Hoje nós vamos contar a história de Nilze Santos. Ela mora em Brasília, tem 5 filhos, todos casados com suas vidas independentes. E ela diz assim que ela gostaria muito de ter um Natal gostoso, com a família reunida, mas diferente dos outros anos. Ela diz que seus filhos vêm todos para sua casa, com suas devidas famílias, para passar o Natal. Então, todos eles trazem, cada um prato, e lá todo mundo se reúne e trocam presentes entre todos eles também. Mas ela diz que não é nada harmônico. Diz que essas trocas de presentes não são para presentear, mas para alfinetar o outro, para mostrar como, olha, como eu sou bem-sucedido, como a minha vida está lá em cima. Presentes que todo mundo sabe que aquela pessoa não vai gostar, que não tem a cara daquela pessoa, que não tem nada a ver com ela. Todo mundo traz ali também um prato para ceia, mas com uma diferença. Fazem questão de levar um prato que sabe que os irmãos, que os outros não vão gostar. Então diz que todo o Natal é realmente muito estressante, muito competitivo, que sempre rola discussões, brigas, que depois acabam durando quase o ano todo. E ela diz que é assim todo ano. E ela diz que ela gostaria de fazer um Natal diferente. Ela mesma enfeitar toda a casa, deixar a casa linda, preparar todos os pratos, toda a ceia, e fazer com que todos tivessem um Natal harmônico, né? Onde todos se trocassem presentes, mas presentes agradáveis, para presentear mesmo, com carinho, e não para alfinetar o outro. Ela diz que ela não sabe como fazer isso. Então, ela pensou em fazer tudo sozinha, preparar tudo sozinha. Então, ela pergunta, será que isso é egoísmo meu? E ela diz assim,
que os filhos sempre tiveram total liberdade, foram criados com total liberdade, fizeram sempre aquilo que queriam da vida deles e o pai nunca exigiu que eles tivessem responsabilidade com nada, que assumisse nenhuma responsabilidade. Então, quando se encontram no Natal, eles fazem esse tormento, esse Natal tormentoso. Então, ela diz, o que será que eu posso fazer para fazer um Natal diferente? É família, né, Tati? Família e Natal, né? Isso aí pode fazer um livro, né? Nossa. Porque o encontro que era para ser harmonioso, era para ser uma união fraterna, né? E é onde é encontro, na verdade, conflito. Exatamente. Né? Todos os conflitos vão dar de cara ali. Imagina que desagradável, quer dizer, cada um leva um prato para a ceia, mas se eu faço questão de levar alguma coisa que eu goste, mas que eu sei que os outros não gostam. Quer dizer, é desagradável, né? Sim, sim. É uma família em guerra, né, Iraci? Uma família ali que eles não se relacionam fraternalmente, muito pelo contrário, tá todo mundo ali cutucando um ou outro. Ela se refere ao Natal porque ele é simbólico. Era para um momento da família, um momento de união. A gente sabe que é um momento que a gente poderia refletir sobre o ano, saber a mensagem de Jesus, né? Tem todo um simbolismo o Natal. Sim. Porém, a gente não engana. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão aparecer. Por mais que o Natal tenha essa energia, e é uma energia que a gente sente na própria atmosfera, né? Que vem uma coisa diferente, você se sente mais solidário, você tem vontade de amparar o próximo. Até você vê que tem muito movimento de caridade nessa época, né? As pessoas se motivam mais a ajudar, a doar, tem aquelas coisas de Papai Noel. A família, dificilmente você engana aquele núcleo, porque nesse caso, especificamente, e aí a gente vai lembrar de outros, né, cada um da sua maneira, é uma família que tem conflitos já há muito tempo. Né? Ela fala que ela gostaria de fazer um Natal e se seria certo ela fazer tudo. A casa é dela. Ela faz do jeito que ela quiser. E botar limites, eu acho. Exatamente. Né? Se eu quero que eu vou fazer a comida porque eu sei que isso traz conflito, eu não quero que ninguém traga. Ou, se eu quero que traga, eu escolho o que vai trazer. Ó, você vai trazer isso, você vai trazer aquilo. Eu senti na fala dela uma pessoa um tanto assim, omissa do papel dela, sabe? Se ela é mãe, ela direciona. Toda a família, ela precisa de um eixo. Né? Exatamente. Se esse eixo é inseguro e deixa tudo solto, eles sempre fizeram o que eles quiseram. A gente não cobrava nada deles, o pai não cobrava nada deles. Isso. Então, eles foram ali, cada um vai saber como são 5 filhos, não? 5 filhos, todos criados soltos. Imagina 5 filhos, 5 crianças, crescerem em uma estrutura onde eles são... não tem ordem, não tem ninguém ali. Porque, olha só, não vamos nos enganar, né? A criança, ela precisa de ordem. Ela precisa de disciplina, ela precisa de uma estrutura. Se ela não tem, o núcleo é muito solto, ela vai crescer sem disciplina, sem ordem. Sem e isso limites. Vai causar exatamente isso. Não então, tem responsabilidade com imagina nada. os conflitos entre eles. Um pega o que é do outro, um quebra, o outro usa, o outro some, não se respeitam. Por quê? A gente é resultado daquele núcleo. Assim, se eles hoje... vão para casa da mãe, no Natal, que era para ser prazeroso, né? Pode até ter uma ruga ou outra, mas se for muitas, é porque eles cresceram nessa situação de conflito, de briga, de guerra, de competição. E quando eles vão no Natal, que é a hora que eles vão se encontrar de novo... eles voltam como que a infância, não é isso? Volta para a infância. Então, eu vou cutucar o meu irmão, eu vou mostrar para ele que eu tô melhor do que ele, eu vou levar aquela comida porque eu sei que ele não gosta, porque eu tô contrariado com você. Eu não me dou bem com você. Então, eu vou mostrar. É isso que ela tá vivendo com a família agora, né? Exato, né? E como ali a casa é dela e ela que tem que ser o carro-chefe da casa, né? Ela diz que o marido sempre deixou eles todos à vontade e nunca cobrou que eles tivessem responsabilidade com nada.
Quer dizer, largou eles soltos. Sim. Né? E se nunca exigiu que tivesse responsabilidade com nada, eles continuam não tendo responsabilidade com a própria família. Respeito, né? Não tem, não há respeito, não há entrosamento. E, obviamente, os filhos deles podem estar sendo educados, ou melhor, não estar sendo educados Sim. como deveriam Sim, porque, estar. claro, a estrutura vai se repetir. A gente geralmente, daquilo que a gente mais tem medo é o que a gente mais faz na nossa própria família. Então, uma família desajustada na infância, ela vai ser para sempre, né? O que ela está vivendo agora é resultado de situações que aconteceram no passado. Se ela não foi uma mãe presente ali, de ter pulso, de dizer não, de dar ordem, claro que os filhos vão fazer do jeito que eles quiserem. E se eles viveram com muitos conflitos, são todos homens? Eu não lembro se ela fala ou não fala, né? Ela fala só que são 5 filhos, todos casados. Aí, independentes. você imagina só uma família se encontrar no Natal com mais 5 famílias. Porque os filhos estão trazendo as suas famílias. Que já tem problemas, entre eles, os filhos, né? Que provavelmente as próprias famílias também veem no conflito. Então, assim, o ambiente é guerra geral, né? Então, é muito difícil. A falta de limite que eles tiveram quando na infância, quando na adolescência, quando eles deveriam estar sendo educados com limites, seria necessário que ela desse esse limite agora. Claro, porque nunca né? é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Olha só, aqui é minha casa, vocês estão vindo passar o Natal na minha casa, com a minha família reunida, com meus familiares, com todo mundo. Então, eu exijo respeito. Mas se ela não construiu isso dentro dela, você vê, ela não tem... Ela veio procurar ajuda porque ela não consegue ver uma possibilidade. Porque isso que a gente está falando é uma possibilidade do que ela tem que fazer, né? É ela botar, olha, assim, vai ser desse jeito, do meu jeito, aqui é a minha casa, eu quero que é assim, assim, assim. Ela não se vê atuando dessa maneira, né? Então, é uma pessoa que ela também tem uma fragilidade emocional muito grande, né? Ela não conseguiu, talvez por essa fragilidade mesmo, né? Ela não conseguiu se impor, né? para esses filhos. E aí, agora, continua com o mesmo padrão. Eles, crianças, na casa dos pais, brigando. E a mãe sem saber dar limite. E o pai, nem aí. Então, é uma situação complicada, porque eles são adultos, né? Mas, como eu falei, nunca é tarde. Porque como a gente estuda muito aqui, né, a Joana, ela fala o que pra gente? A partir do momento que você toma consciência, né, de você, do que você quer pra você, você vai começar a gerar saúde. Por quê? Porque eu vou mudar o comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, automaticamente o externo percebe. Com certeza. Né? E começa, ou ele se afasta, porque às vezes isso vai acontecer e a gente vai ter que lidar com isso, ou ele vai entender e ficar ali. Então, o ideal não é mudar os filhos, porque ela dificilmente vai conseguir. Isso vai ser deles agora. O ideal é ela mudar a postura dela perante essa situação. Eu quero muito um Natal harmonioso. Então, o que eu posso fazer para que esse Natal seja harmonioso? Se sou eu que tenho que produzir a comida, eu vou produzir, mas é viável isso? Ou será que eu não posso fazer com que cada um vai trazer uma coisa que eu vou dizer? Porque eu dizendo, eu estou me colocando. E para mim, o que eu percebi, a dificuldade dela é essa. Se posicionar, né? E tá todo mundo ali, né? No barco sem capitão. Então, sem capitão é a desordem mesmo. Então, se ela começa a se posicionar, se ela começa a botar ordem, a direcionar, eles vão se sentir acuados no início, porque vai assustar, porque ela tá mudando. Mas isso vai trazer... Pode não trazer nesse Natal, porque esse Natal provavelmente vai ser conflito ainda, porque vai ser o primeiro que ela vai estar com uma nova postura. Mas a gente sempre está fazendo agora para daqui a pouco. Então, nos próximos, já vai acontecendo diferente. Mas tem que haver uma mudança dela. A postura dela, porque às vezes a gente sabe que tem pais que acham que a responsabilidade de educar os filhos é da mãe. Sim.
A mãe, olha só, educar é você que tem que educar, responsabilidade sua. A minha responsabilidade é sair, trabalhar, prover e pronto. Ah, tem. Né? Se sente o lorde quando chega em casa e pronto, acabou. E a gente sabe que não é isso. A responsabilidade é dos dois. E ela disse que o marido não deu limites, né? Não cobrou em nenhum momento responsabilidade com nada. Mas ela cobrou? Ela pôs ali limites como deveria pôr? Porque senão eles não estariam agindo até hoje como fossem adolescentes. Quer dizer, eles voltam para a casa dela para se reunir e voltam a ser adolescentes, irresponsáveis, imaturos, enfim, inconvenientes, desagradáveis. Exatamente. Né? E depois as alfinetadas duram, as brigas, as discussões duram quase que um ano inteiro. Nossa, olha só, né? Pra que esse desgaste, né? As pessoas não sabem ser felizes, Iraci. As pessoas não sabem. Porque ser feliz dá trabalho. Porque se ela tivesse pego esse trabalho quando eles eram pequenos, certamente agora estaria diferente. Né? Só que para fazer isso eu vou desgastar. Você trouxe isso da família, eu acho que é importante essa coisa muitas vezes o marido achar que é dever da mulher, né? Isso vem mudando, né? Porque muitas vezes hoje o marido tá em casa e a mulher tá trabalhando. Então, esse panorama vem mudando muito. E isso é muito bom porque os dois têm que assumir. Porque para a criança, tanto o papel da mãe como o papel do pai é extremamente importante. Porque aquilo ali estrutura aquele ser, né? Dá para ele as duas experiências. Né? Você vê que mesmo quando uma criança ela tem, por algum motivo, não tem o pai ou não tem a mãe, aquilo é uma ausência. Né? Exato. É uma ausência. Por mais que ele tenha muito amor de uma outra pessoa, a figura que faltou vai ter uma ausência. E ele vai buscar isso a vida inteira. Porque na família sistêmica, cada um tem um lugar. E são tem papéis, que ser respeitado. Exatamente. E são papéis muito importantes na estrutura do próprio ego. Por isso que a criança, ela precisa daquela mãe amorosa, mas também disciplinadora. Ela precisa daquele pai que é disciplinador, mas que também é amoroso. Porque os dois, mesmo que eles ajam os dois com disciplina e amor, vai ser com energias diferentes. Exato. A minha é a feminina, o pai é a masculina, e isso dá para a criança uma estrutura de ego, como eu falei, muito mais fortalecida. E ao invés de ela estar competindo com o irmão, né, porque na verdade eles competem uns com os outros. O tempo inteiro, nossa. Você vê, e se o pai não falava nada, né, quando eles eram pequenos, provavelmente eles ficavam nessa competição pra mostrar pro pai. Olha como eu sou melhor do que ele. Olha como é que eu sou melhor do que... Mas a gente não percebe. Chamar atenção ali. Quem sabe esse pai pode ter sido ausente mesmo. Porque se ele não é possível, você com 5 minutos não falar nada. Eu não sei como, porque com 2 eu quase enlouqueço, né? Eu falo pra caramba. Não tem condição com 5 você ficar fora, a não ser que você fique fora de casa também. Porque tem muito isso. Os dois trabalhando fora e ou só na ela mão em casa. de alguém tomando conta. Ou só ela em casa. E mas ter que eu cuidar. ia tocar um rebu. Eu também. Comigo não ia dar. Então, mas a gente é diferente. Ela tem uma estrutura mais frágil, né? Tanto que a insegurança dela e a vontade dela de um Natal é quase infantil, se a gente for pensar assim, porque eu queria muito um Natal perfeito. Eu queria muito essa perfeição da paz, do equilíbrio. Dificilmente a gente tem, porque a gente sabe que a família ela tem os embates. E cada um está vivendo uma fase ou de conflitos ou de dificuldades, enfim, tá? Exatamente. Então, tá numa fase da vida e traz aquilo ali. Para aquele evento. Então, a vida é real. A vida não é um filme, né? Que a gente vê, a família, todo mundo cantou em volta da árvore. Isso não existe, gente. Né? Isso não existe. Então, o que existe é a vida real, é a gente ter consciência que a gente está num núcleo, esse núcleo é feito de pessoas, as pessoas são conflituosas, elas vão vir com os seus mundos. Eu posso, sim, ali gerenciar isso aí, se eu tiver condições psicológicas também, se eu estiver bem, e conhecer cada um. Né? Porque quando a gente conhece cada um da nossa família, a gente sabe estruturar. Deixa eu botar isso aqui. Você come, porque da família tem de tudo. Eu sou vegetariana. Eu não sou vegetariana. Então, na mesa tem que ter comida para vegetariano e comida para não vegetariano. Tem que ter. Com certeza. Porque são as diferenças que fazem a gente crescer. Respeitar uns aos outros. Então, como eu me coloco nessa família? Ela tem que se ver como a mãe.
né? A dona da casa, a responsável. Naquele momento, na casa dela, ela é a responsável pelo núcleo, no sentido de direcionamento de como vai ser feito tudo. Não importa se eles são adultos, porque ela continua sendo mãe e muito mais adulta que eles. Exato, exatamente. E a gente fala sempre isso, né? É uma hierarquia que é necessária, não é de eu mando e você obedece. É de respeito, é de entender o núcleo, o funcionamento. Então, isso tudo traz isso que faz com que não haja briga. Exato. A briga acontece porque a gente percebe que tá tudo solto. E a minha mãe prefere ele, a minha mãe tá dando mais atenção para ele, ou o meu pai lá falando com o filho dele, por que não fala com o meu filho? Nessa hora vai ser acionado os conflitos. Com certeza. Por isso tudo que a gente volta. Tudo da infância, né? Então, por isso que a união da família, ela é difícil. Sempre será. Mas se eu tiver o equilíbrio, alguém tem que ser adulto. Alguém tem que ser adulto. Exatamente. Né? Se ela começar, ela perceber, eu sou a mãe, eu mando, vai ser do meu jeito, vão haver conflitos, porque isso é a realidade, mas eu posso gerenciar esses conflitos. Muda a perspectiva. E, de repente, até se ela trouxer para a casa dela e convidar para ir à casa dela antes do Natal, depois o outro, Sim. né? E ter uma conversa com eles madura. Olha só, eu não quero, eu quero um Natal de harmonia, de união, de paz, de família, não um Natal de tormento. Exatamente. Que não é a proposta, né? Porque a gente percebe que ela fica esperando o Natal chegar já, tá mas ansiosa. Naquela ansiedade, naquela angústia, sabendo que vai ser um conflito ali, uma tempestade, e ela não sabe qual é a espécie de conflito que vai imperar aquele ano. Né? Nossa, já pensou? Então, ela fica fragilizada também, Sim. porque, de uma certa forma, ela quer agradar todo mundo, ela quer fazer um Natal bonito, um Natal divertido, um Natal acolhedor, um Natal com Jesus. Então, ela também se tolhe ali para não falar para um, para não falar para o outro, para não ser indelicada com o outro, para chamar atenção. Então, quer dizer, acaba deixando o conflito rolar entre todos eles. Sim. E ela acaba sendo omissa nesse momento, né? Então, a gente sabe que é muito difícil, mas ela precisa, o primeiro passo ali tem que ser dela de se posicionar. Não tem jeito. Ninguém vai mudar se ela não fizer algum movimento, porque eles estão habituados a... Na verdade, eles reagem à situação. Então, eles vão para lá e já vai pronto para briga. Você pode ter certeza. Se ele já leva um prato que o outro não gosta, eu vou com plano. Há um planejamento, né? Há um planejamento do que eu vou fazer. Eu já vou com as ideias articuladas, porque o que eu vou dizer, como é que está meu trabalho, o que eu comprei, porque eles estão na competição. O tempo inteiro, né? Então, se ela não se posicionar, eles vão como eles sempre foram. Alguém tem que fazer um movimento diferente. E esse alguém, a única pessoa que a gente está vendo é ela. Até porque ela já começou o movimento, tá? Porque se ela vem pedir ajuda, né? Quando eu me boto nesse movimento de alguém precisa me ajudar, buscar conselho, seja o que for, é porque eu já estou cansada daquele comportamento. Exato. Eu já estou cansada daquilo. Então, eu estou buscando, seja lá o que for, mas eu preciso de alguma ajuda. Isso já é um início de mudança, né? Para ela entender também que ela está nesse processo. Isso é muito bom, importante, mas se fortalecer para isso aí, porque não vou enganar ela. Não vai ser fácil. Com certeza. Porque eles todos são adultos. Ela vem nesse movimento de não falar nada há muitos anos. Ano após ano. Né? Já tem um hábito desse encontro ser de briga, de desunião, na verdade, né? Então, vai ser difícil, mas não é impossível. Claro que não. E se ela refletir um pouquinho e passar isso para os filhos, o que é que eles estão mostrando que é Natal e família para os seus próprios filhos, os netos dela. Essa é uma boa conversa, Porque a pessoa vai ter uma impressão de Natal, eu não gosto, vou lá para casa da minha avó, todo mundo briga com todo mundo,
não sei para que reunir no Natal. Já vai crescendo com essa impressão, com essa cabeça. Exatamente. Né? Exatamente. E vai perdendo o sentido Não, de vai fazer a mesma família, de coisa. união. Vai fazer a mesma coisa. É por isso que as histórias das famílias, né, até na parte sistêmica, né, na constelação familiar, se fala muito isso, né? A gente repete as histórias que muitas vezes eu tô ali brigando, não sei nem porquê, mas aquela briga nem é minha. É a briga do meu pai. Né? Então, é a briga da minha avó, porque eu ouvi e fiquei só repetindo um padrão ali familiar que não precisa. Então, é importantíssimo isso que você falou, porque além do conflito que eles vivem, eles passam isso para os filhos dele. Acho que essa possibilidade dela conversar com os filhos um a um, já que ainda não dá para unir, é ela falar, pô, olha o exemplo que a gente dá para as crianças. Como poderia ser o nosso Natal se não houvesse isso? Será que não vale a pena? Até porque a morte existe. Vai acontecer. Nós vamos nos separar. Será que vale a pena um dia que a gente poderia se encontrar, confraternizar, né? Estarmos bem? A gente está indo para coisas infantis, né? Porque a comida que o outro não gosta é muito infantil, né? É muito, né? Você vê que o tempo inteiro é aquilo que ela fala, são alfinetadas. Agora, vai quebrando na cabeça dos netos já, quebrando não, vai desconstruindo aquela imagem de família, de união no Natal, de reencontrar todo mundo, Sim. de festejar, de brincar, né? Porque eles já vão preparados para o embate, para que meu pai briga com o pai do fulano, que não sei o quê, e isso se, né, não aconteça a briga entre as crianças e os pais tomem as dores, né? Eles estão todos ali com o complexo ativado, né? Como diria Jung e traz Joana. Todo mundo acionado pelos seus traumas infantis, pelas suas dores, e aí facilmente, qualquer coisa que aconteça, eu vou agir e vou trazer essas situações para fora. E aí vira um ambiente de guerra mesmo. Vira de guerra. E ao invés de a gente estar no Natal, a gente está num campo minado, né? Então, é por isso que é importante valor, responsabilidade, fraternidade, né? Cobrar dos filhos respeito, não só com os pais, que é principal, mas também com os irmãos, né? Ter responsabilidade na casa, porque isso tudo vai transformar aquele núcleo ali. Por que tá tão um indiferente ao outro? Por que, que um não cuida do outro? Por que, que eu quero ofender, cutucar, se seria muito melhor eu agregar, eu unir? Porque desde a infância não houve isso. Então, Sim. isso é um olhar. Se eu quero um núcleo harmonioso no Natal, quando tá todo mundo unido, ou quando tá todo mundo adulto, esse trabalho não é agora que se faz, é desde pequeno. Com certeza. E os filhos repetem a história que eles viveram, conflito. Então, mais uma geração que vai vir conflituosa, os filhos deles. Então, essa conversa, se ela puder ter, se ela tiver esse movimento, né, de coragem, porque tem que ter coragem para a gente se colocar, se ela nunca fez, mas pelo jeito ela tá com muita vontade, é a melhor estratégia. Conversar com todo mundo, expor como ela se sente triste, como aquilo faz mal para ela, né? Porque eu acho que é importante ela também dizer para eles que a atitude deles gera nela muita infelicidade, angústia, ansiedade, porque ela tá ansiosa. Ela já tá imaginando como é que vai ser o Natal. A gente tá em novembro, tudo bem, tá perto. Mas olha só o medo que ela tá. Né? E o que isso não pode estar fazendo no corpo físico mesmo dela. Né? Com certeza. Porque isso tudo vai gerando um monte de distúrbio na gente. Total, né? Um desequilíbrio, uma desarmonia. Intensa. Intensa, exatamente. E que pode trazer adoecimento. Então, vale a pena, sim. Sempre porque ela vale. vive um período de tensão que é o pré-natal. Então, ela já deve estar há um tempo já pensando nisso, né? Então, essas descargas, né? De adrenalina, né? Tá tudo no corpo dela. A mente começa a ficar congestionada. Aí a gente não sabe por que as pessoas estão sofrendo tanto psicologicamente. Porque elas não têm coragem de enfrentar seus desafios, né? Ela tem um grande desafio. Ela tem uma família que está gerando nela angústia, sofrimento. E ela precisa encarar isso de frente. Pode ser, inclusive, que na própria família dela
ou do marido, quando se reuniam no Natal, podiam ter conflitos. E ela acabou educando os filhos dentro daqueles conflitos. E isso é uma coisa que vai continuando. Sim. Agora, ela precisa se posicionar porque o Natal é na casa dela. Exato. É sobre o teto dela. Aonde tem que ter as regras dela. Exatamente. Acho que tá aí a maior dificuldade dela. Ela não conseguiu botar regras lá atrás. Então, já era difícil para ela lá. Então, agora, só que o que é interessante, se você pensar assim, lá ela tá... A gente não sabe mais ou menos a idade, mas eles são todos adultos. Então, já levou aí pelo menos uns 20 anos deles crescendo. Agora, ela não suporta mais não ter regras. É isso. Ela tá exausta dessa vida inteira com os filhos, eles fazendo o que eles quisessem na casa, ela não tendo coragem de falar, ela não sabendo se colocar e não tendo ajuda do pai, né? Ela tá sozinha nessa e por isso ela se sente tão assim. Só que agora ela não aguenta mais. Tá insuportável para ela. Exatamente. O primeiro movimento tem que ser o dela. Né? Não tem como. Ela aí é a figura máter da família, exatamente. Né? Tanto que acolhe, que harmoniza, que essa é uma figura de mãe simbólica. Então, ela tem que mostrar, olha só, sobre o meu teto, não quero mais isso. Exatamente. Exatamente. E tem que ser dessa forma. Agora, ela pode, se foi muito difícil para ela, né, ela pode buscar uma terapia, porque às vezes a gente precisa se fortalecer para tomar coragem para a ação. Exatamente. Né? Então, ela pode buscar uma terapia, ela pode procurar um tratamento espiritual, que isso também vai estabilizar ela, né, para tirar essa ansiedade, esse medo todo. O tratamento espiritual pode ser muito positivo. Ela pode ler muito a Joana, que a Joana, conflitos existentes. Não, o Constelação Familiar fala muito sobre esse posicionamento, o papel da mãe, o papel do pai. Eu acho o Constelação Familiar sensacional, um livro incrível, porque a Joana coloca as pessoas nos seus devidos papéis e a importância de cada um e o quanto eles impactam uns nos outros. Então, Exato. né, eu saber o que esse núcleo espera de mim, né? Por que eu vim aqui, mãe? O que eu posso fazer para gerar mais saúde? Ah, mas eles já cresceram. Nunca é tarde. Porque, às vezes, ela sente até uma insegurança no sentido de falar, de pensar assim, eu vou me posicionar agora para eles, são todos adultos, vou falar que eu não quero mais isso aqui, eles vão olhar para mim e falar assim, então não vem mais passar o Natal na sua casa. Sim. Então, ela deve estar passando por um conflito desse, de tipo assim, se eu falar alguma coisa, o ano que vem não vem. Ou então, pega tudo e vai embora. Sim. E realmente, então, seria ideal que ela conversasse com eles antes. Claro, eu achei a sua ideia sensacional. Um a um. Né? Exatamente. Acho que ela pode usar, assim, é uma coisa que assim, não pode fazer isso. Pode sim, faz um drama. Né? Mostra pra ele que você tá sofrendo, que aquilo ali tá gerando uma dor em você e que você não suporta mais de ver daquele jeito. Até porque não é mentira, é verdade. Porque ela passa metade do ano ansiosa para o Natal, para os conflitos que ela já sabe que vão acontecer, e a outra metade ela passa vivenciando os conflitos que tiveram no Natal. Não vale a pena, né? Acho que às vezes a gente fica com muito medo do que pode acontecer. Eles nunca mais vão vir aqui, porque passa essas ideias na nossa cabeça. São ideias reais, né? Então, eles nunca mais virão na minha casa. Meu Deus, meus filhos vão me abandonar. Isso é um medo que existe. Vou passar o Natal sozinha? Não, é um medo que existe. Mas não vai ser assim. Né? Talvez um não venha, mas não vão ser todos. E na dor a gente aprende muito, a gente cresce muito. Porque eles vão pro Natal, então, para quê? Para criar conflito ou para ficar com ela? É o que ela pode falar para eles. Né? Se eu reúno vocês na minha casa, se eu abro a minha casa para trazer a família de vocês deviam, pelo menos, me respeitar. A minha vontade. Eu não quero esse tipo de comportamento. Não vai ser fácil, Iraci. Não vai ser, porque são todos adultos e eles já fazem isso há muito tempo. Eles já estão habituados a essa desarmonia. E outra coisa importante, eu acho que ela
pontuar muito bem. Olha só, vocês estão vindo para o Natal na minha casa, para passar o Natal comigo, que sou mãe, tá? Então, eu peço que respeite cada um dos seus irmãos para que o meu Natal com você seja um Natal alegre, um Natal de paz, um Natal de harmonia, né? Buscando trazer essa visão, essa lente, né? Sim, Porque exatamente. não falando que é pelo irmão, porque o Não, outro sofre, não. porque o outro briga, Não. não. Cada um é cada um. Tem que Cada ser um- pra ela. É. É por nós, pela nossa família, para que a gente possa passar um dia em harmonia. E assim, ela vai receber as respostas, né? Essas respostas é que ela vai ter que trabalhar dentro dela. Ah, então eu não vou. Tá bom. Ok, então você não vai. É ser firme. Ou seja, você não vem porque eu estou dizendo que eu não estou dando espaço para a briga. Quer dizer, você só vai se você puder brigar, é isso? Então é melhor não ir. Porque às vezes a gente tem que bancar. Tem. Tá, não vou? Tá bom, então não vai. Dói, mesmo que doa, né? Dói. Mas aquilo ali vai transformar o outro também. Com certeza. Vai transformar, porque ele não ir, ele saber que tá todo mundo lá, ele vê que ele foi intolerante, isso transforma. Isso faz ele pensar, pô, será que eu viajei? Pô, precisava agir daquela maneira? Será que eu não errei? Né? Porque é só assim. O peso de consciência vai fazer Exatamente. refletir, Exatamente. né? Aí depois vê uma foto, vê que todo mundo foi, só ele não foi. Por que ele não foi? Por que eu não fui? Isso vai incomodar e aí pode trazer mudança. A mudança, ela não acontece assim de forma harmoniosa, né? Poderia ser, né? Ouvir, pronto, olha, eu não faço mais. Mas não é assim. Às vezes a gente precisa da dor. Principalmente quando já existe um vício. Exatamente, né? Exatamente. E pelo que ela fala, a data que ela reúne todo mundo é no Natal. Uhum. Ela não fala de outras datas, outras ocasiões que ela reúna também. Sim. Né? Mas específico, onde estão todos juntos, é no Natal. E se uma vez por ano a pessoa não tem a capacidade de se conter e respeitar o ambiente que ela está indo... Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Ó, ela já teve a oportunidade na infância de educar. Ela está tendo outra oportunidade, né? Agora vai dela, né? A vontade que ela tem de que aquilo tudo funcione, Com certeza. só ela pode fazer. Com certeza. Tati, em uma palavra, uma emoção para a Nilce reconstruir nesse Natal. Coragem, né? Eu não sei nem se é não é muita emoção, mas coragem, determinação, força, perseverança, né? E fé. Fé em Deus. Pedi muito pra Joana, porque Joana, ela protege muito as famílias, eu acho que ela traz todo esse conhecimento pra gente, para que a gente tenha uma vida melhor, né? Estude a ela mesma, né? Se transformando, porque é o caminho. Com certeza, é isso aí. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa novamente. Muita paz. Nilce, depois de toda essa conversa que nós tivemos aqui com a psicóloga Tatiana Martins, vamos ver o que a doutora Nízida Silveira tem a dizer a você agora. Ela diz assim: a sociedade contemporânea vivencia uma grande crise de valores éticos morais, onde o ter sempre foi muito exaltado e o ser cada vez mais postergado. O egoísmo e individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo, valorizando-se mais e mais o culto ao prazer e à satisfação imediata dos desejos. Então, ela traz para a gente o esclarecimento da compreensão dos valores dentro de uma estrutura familiar
como é importante a gente buscar estruturar a família, cada um no seu devido lugar, como filho, como irmão, como colocação, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Cada um tem um lugar na família sistêmica e isso é extremamente importante. Mas fazer com que cada um respeite e reconheça o seu próprio lugar. Ela como mãe, ou melhor, você como mãe, tem o direito, o dever de assumir uma postura perante seus filhos e botar o limite que eles não tiveram quando era criança, mas que hoje adultos têm que ter, porque hoje eles já compreendem que o respeito é fundamental em qualquer situação, em qualquer relacionamento, o respeito é fundamental. Quando se perde o respeito num relacionamento, o relacionamento se desconstrói, ele desaba. Então, é necessário resgatar esse respeito de família, resgatar esse relacionamento, né? Essa composição familiar, para que, lógico, vocês possam ter um Natal, um encontro saudável, prazeroso, onde o ter deixa de ser importante, mas o ser simplesmente um filho, um irmão na família, na colocação em que você tem, é o fundamental. E aí passar a olhar seus irmãos com um olhar de união, com um olhar de respeito, não com um olhar de desafio, não com um olhar de competição, porque ninguém tem que provar nada a ninguém. Não tem que provar que sou melhor que o outro ou não. Não tem que provar que aquilo que eu faço é superior ao que o outro faz ou não. Ninguém tem que provar nada a ninguém. Tem simplesmente o dever, a obrigação de conviver com respeito. É um único dia, o Natal. Traga Jesus para dentro do seu lar. Vivencie Jesus, vivencie amor, vivencie respeito, pois Ele sempre falou desses valores. Então, que nós possamos resgatar esses valores na nossa estrutura familiar. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita harmonia, com todos os preparativos para o Natal, para uma confraternização gostosa, prazerosa, de muito amor, deixamos aqui beijinho super carinhoso, muita paz.